Pessoal, desculpem. Isso aí, já tem gente chegando aí. Pedro. E aí, Pedro, tudo bem, Pedro? Boa noite, Pedro, tudo bem? Fernanda chegando também. Oi, Fernanda. Estamos começando essa live de hoje para ajudar pessoas, coaches, terapeutas e também professores, pessoas que lidam com outras pessoas de uma maneira geral, A Vera também gestores. chegando, a Vera, Oi, Vera. Marcelo, José. Pessoal, muito boa noite. A gente quer desejar um bom aprendizado para vocês hoje, que a gente possa colaborar e contribuir para que vocês possam levar aí um pouquinho de programação neurolinguística, um pouquinho de entendimento mais de como lidar com as pessoas e como auxiliar as pessoas a se desenvolverem, né? Porque programação neurolinguística é sobre é sobre reconstruir e achar novas formas de pensar, é sobre construir novos sistemas de pensamento e também é sobre encontrar formas melhores e mais saudáveis de viver a vida, né, Carlos? É isso aí. O Pedro também chegando. Tudo bem, Pedro, Márcia, José. Pessoal, para conferir que vocês estão ouvindo a gente, deixa um sim aí no chat se vocês estão ouvindo, se está tudo ok. Dá um joinha se estão ouvindo a gente bem. Vera, Pedro, Fernanda, se está tudo Então, certo. a gente já vai começar Isso aí, esperar mais um. o tema de hoje. E assim, para jogar a José, ideia, José, né? Giovana, Quem Giovana. quiser já vai desligando algumas outras abas que às vezes ficam piscando, né? Lemos. Uhum. Se quiserem dar um oi, colaborarem aí, eu vou jogar uma frase, uma pergunta para vocês todos. E só antes, pessoal, antes, Hum. todo mundo dá um oi aqui é, Ah, e vai. E para a gente aproveitar melhor a aula, o som tá ótimo, a conexão tá ótima. Para a gente aproveitar melhor essa aula, eu vou convidar vocês a desligar outras abas, né? Se concentrar aqui um pouquinho não, né? Se concentrar aqui nessa aula para você aproveitar mais. Então, deixa o celular no mute, fecha outras abas, aproveita, fica aqui com a gente, tá? Dá um joinha aí se está ouvindo, se está tudo certo. Boa noite. Quem é que tá? Da onde que tá falando? De qual cidade que você está falando? e eu Fernanda chegou penso, agora, Margarida, Vera, Lívia, Pedro, Grupo Lemos. Grupo Lemos, aqui está como Grupo Lemos, mas eu vou chamar de Lemos aqui. então, já que tem aí um grupo, já tem aí um pessoalzinho participando, eu vou jogar a pergunta do dia, que mais tarde a gente vai trabalhar um pouquinho melhor ela. O que é um coach? O que é um terapeuta competente? Isso. Né? E talvez vocês possam até abrir um pouquinho sobre o que é alguém competente, mas principalmente aquelas pessoas que trabalham mais diretamente é, é, com o desenvolvimento humano, né? O que é para vocês, o que vocês entendem como um terapeuta, um coach, porque não um psicólogo competente? O que essa Isso. pessoa tem de diferente? O que essa pessoa faz no entendimento de vocês que vocês entendem como competência, né? Isso.
E escreve E aqui no chat pra gente aqui, só isso, cortando a Rosane aqui. Mas escreve pra gente o que você acha, né, o que é um profissional sim. competente aí. Escreve pra gente, deixa só a sua resposta aqui no chat, a gente já vai começar. Né? É, e E, live de dois é assim mesmo. De vez em quando é, a gente dá uma. é. Um E, lembra o outro. Ah, e avisar aqui, tem aquele detalhe. e dar um recado, né, para o pessoal que vem aqui, a gente está no canal do André. O André participaria do nosso evento hoje, mas o André tem uma situação aí com a sua avó, então ele não vai poder comparecer, porque ele vai precisar cuidar da avó dele hoje, estar presente para a família, que é importante. Então, Nós somente estamos hoje ele aqui. fez. Mas É, nós aqui da Metalaxy estamos aqui para cumprir nossa missão com você. sim, e ensinar e vocês, né? E também aprender com vocês, já que vocês estão estarem interagindo aí conosco, sobre essa pergunta, né, que eu fiz. Então, se alguém mais chegou, a pergunta que você pode escrever ali nos comentários é: o que é ser, o que é um coach, ou um terapeuta, ou um psicólogo, qualquer profissional de desenvolvimento humano competente, né? Como que vocês entendem que ele é diferente e melhor, né? Como vocês podem optar por um profissional e vocês dizem, esse é competente ou eu sou competente por causa disso, né? Se é o caso de vocês serem coaches e terapeutas. E uma grande pergunta que a gente acho que vai trazer, acho não, tenho certeza, nós vamos trazer assim subsídios para que vocês entendam, é por que a PNL, né? Porque a programação neurolinguística é capaz de trazer mais competência ao seu trabalho nessas áreas, né? E a sua relação com outras pessoas, ou a sua relação com o próprio trabalho e até consigo mesmo, né? Como a PNL vai tornar todas essas relações mais fluidas, mais eficientes. Que competência tem um pouquinho a ver com eficiência, né? Quando a coisa funciona, quando a pessoa funciona, às vezes a gente diz que a pessoa é competente. E eu vou aproveitar, enquanto vocês estão aí pensando sobre essa pergunta, me apresentar. Meu nome é Rosane, eu sou uma das sócias da Metalaxy, junto com o Carlos e com o André. E eu tenho uma formação originalmente na área de exatas, eu sou engenheira química, passei um pouco por uma área financeira, né? Eu trabalhei como trader de ações e por fazer meditação, através da meditação, eu fui percebendo que eu gostava muito de trabalhar com as pessoas, de estimulá-las a alcançar os seus objetivos, ajudá-las no caminho, né, que elas escolheram para trilhar e muitas vezes ajudá-las a superar situações desafiadoras. Isso para mim, mais do que qualquer outro trabalho que eu tenha feito, era me satisfaz muito internamente, me satisfazia e continua me satisfazendo. E então eu hoje sou coach, trabalho, sou practitioner em programação neurolinguística e hipnoterapeuta, e uma das proprietárias do Instituto Metalaxy. Carlos, é com você. Vamos lá. Então, boa noite a todos. Cumprimentar aqui quem chegou depois, ou aparentemente chegou depois, né? Porque pode ser que estava antes aqui. A Margarida, o José, Maria Fonseca. José Maria Fonseca, que respondeu aqui as perguntas. Então, boa noite a todos. Meu nome é Carlos Eder e a minha formação inicial, primeira formação é na área de engenharia de software. Eu trabalhei por muitos anos na área de como engenheiro de software.
E por algum motivo eu fui, depois de algum tempo procurando crescer profissionalmente como gestor, como líder de equipe, né, encontrei muito desafio para me superar, né, sair do, do modo técnico e comecei a desenvolver habilidades, procurei fazer treinamentos, né, na área de desenvolvimento pessoal, acabei encontrando o coaching, a programação neurolinguística e hoje eu atuo, né, como coach, como neurocoach, eu gosto de citar essa diferença, né, neurocoach, programador neurolinguístico, hipnoterapeuta e também agora é sócio da Metalaxia junto com a Rosane, junto com o André. Né? E começamos, né, como alunos do André e hoje nós estamos juntos aqui como sócios, né, na Metalaxia. E é isso, né? Eu espero que vocês tenham uma boa live, um bom workshop, né? E qualquer coisa, escreve aqui no chat que a gente está acompanhando. Então, vocês devem estar se perguntando, talvez, o que fazemos dois engenheiros aqui. Para quem conhece o André vem da área de psicologia, né? E mais tarde daqui a pouquinho a gente fala mais sobre ele, depois do conteúdo. Mas, na verdade, na hora que eu comecei a trabalhar, fazer meditação com alguns amigos, eu percebi a necessidade deles saindo, tendo insights, de trabalhar melhor esses insights, e era uma coisa assim bem, tipo, eu medito e me mantenho calma dentro desse mundo do trader de ações, né? Que vocês imaginam que é bem desafiador. E daí eu resolvi fazer o curso de coach e fui percebendo que aquilo realmente, para mim, era gratificante, como eu já expliquei. Só que dentro disso, quando eu comecei a tentar atuar como coach, olha, eu vou ser bem honesta para vocês. Eu tinha até um certo receio do que eu ia fazer com aquele cliente, né? Como que eu ia explicar para ele? Como que eu ia atuar? Por mais que às vezes você tenha aquele roteirinho, alguns outros são um pouco mais, alguns cursos são mais abertos. Eu particularmente fiz um razoavelmente aberto. Não tinha muito roteiro, que muitas vezes até me deixava tão nervosa quanto, com roteiro também, porque eu percebia uma certa que existia um limite naquilo que o coach podia fazer, né? Então, quando chegava às vezes algum cliente que vinha e ele começava a se travar ou ele começava, eu não sabia o que fazer, ou vinha alguém com um desafio que exigia muito mais do que simplesmente colocar metas semanais, definir uma meta de uma maneira correta, né, em termos positivos, flexíveis, com datas, todas aquelas regrinhas. O que eu podia fazer, por exemplo, quando chegava pessoas que tinham compulsões, ou quando chegavam pessoas que você percebia que existia uma certa incongruência entre a meta dessa pessoa e os valores dela, como mexer nesses valores, né? E daí porque eu sou uma pessoa que gosta de ficar pesquisando e procurando alternativas, e eu comecei a pesquisar, enfim, sobre como trabalhar essas coisas, e daí apareceu, obviamente, a PNL, porque ela é especialmente eficiente nisso, né? E daí até foi muito interessante, porque 20 anos atrás eu li Tony Robbins, e para mim aquilo, olha só, quer dizer, funciona, ele está há 20 anos aí fazendo transformações. E funciona bem. Então, e funciona bem. Então eu pesquisei um curso que fosse. Eu sou daquelas, sou bem engenheira, pesquiso um curso, comparo carga horária, comparo conteúdo, comparo pessoas. E lá fui eu fazer o tal do curso de PNL.
né, de programação neurolinguística, estudei um pouco na internet, mas fui fazer os cursos. E no primeiro final de semana, isso já mudou, assim, muitos aspectos de como eu entendia, como eu me sentia quando chegava o cliente. E se alguém não viu a live da semana passada, pede aí o link que a gente manda, porque nós falamos exatamente sobre esse primeiro contato com o cliente, né? Que é super importante para criar confiança, criar conexão, que faz com que tudo realmente funcione bem. Então, eu me apaixonei pela programação neurolinguística, tanto que estamos aqui agora. Né, nós todos, o Carlos também é um entusiasta, o André. Se vocês ouviram já ele falando, ele sempre trabalha com a programação neurolinguística dentro da psicoterapia. Uhum. E então é mais ou menos essa história que para mim é tão importante de dividir com vocês, porque isso me dá um propósito de espalhar, né, maneiras novas de desenvolver pessoas. E a PNL, algumas pessoas dizem, mas PNL foi criada lá nos anos 70, mas ela vem se desenvolvendo desde então. Não só Bandler, Grinder, que são os criadores originais, mas com contribuições do Robert Dilts, do Bateson, e outros tantos que estão constantemente trazendo atualizações e novas formas de trabalhar a programação neurolinguística, que hoje trabalha até nível de identidade, né? Ou seja, não só mudando comportamentos, mas adequando valores, crenças, identidade, quem você é, que te permite fazer as mudanças que você tanto deseja na sua vida e os seus clientes, mais do que isso. E você foi buscar para aplicar no coaching, né? Não, com certeza, eu fui porque assim, quando chegava, eu vou dar um exemplo bem rapidinho, um cliente de emagrecimento. Né? O cliente de emagrecimento, ele tem compulsões, muitas vezes, né? Algumas vezes, ele tem questões de autoestima, ele tem crenças muito fortes. E assim, só nesse exemplo você vai ver que muitas vezes não adianta você chegar e colocar um objetivo semanal para a pessoa, definir o que ela tem que fazer. Você tem que buscar nelas, a gente sabe que o coaching busca dentro da própria pessoa as respostas e insights de como ela vai fazer para chegar à sua meta, né? Mas existem muitas crenças limitantes, como eu disse, essas compulsões, esses comportamentos automáticos que são trabalhados juntos através da PNL para que a pessoa efetivamente consiga não só mudar o seu comportamento durante aquele período em que ela está com o acompanhamento do coach, mas mudar esses comportamentos a longo prazo, para que ela realmente continue naquele caminho que ela se definiu, né? E quais foram, o que o pessoal andou respondendo aí, Carlos? Deixa eu abrir. Sobre a competência. Sobre competência, né? Então, o que o pessoal respondeu aqui? Vamos lá. O profissional competente é aquele que resolve problemas, né? É competente, o terapeuta competente é objetivo, sabe direcionar, consegue ajudar a maioria dos pacientes com seus problemas, né, em cada sessão, aí faz com que a pessoa já sinta uma boa melhora, essa é a definição do José. A Júlia disse que ela identifica pela escuta, né, a competência interessante, ela identifica a competência do coach pela escuta dele, e é fundamental, eu acho que
que eu acho que é um dos pontos mais fundamentais, a escuta, da segurança que passa e pela responsabilidade com os resultados, né, do cliente. Faz sentido? Ela perguntou, faz sentido sim, todo sentido. Todo coach, todo terapeuta deveria ter isso como premissa antes de começar uma sessão. O José complementou aqui. Não complementou. Então é isso aí. O Mas pessoal. você sabe, eu vou Nossa. fazer isso. Na verdade, quando a gente fala em competência, só para amarrar isso daí, ela é definida no dicionário como a aptidão para cumprir uma tarefa ou função. Então, isso que vocês falam é o entendimento exatamente isso, quer dizer, resumindo, é a aptidão desse coach, desse terapeuta, né, desse profissional do desenvolvimento humano, de cumprir aquela tarefa dele, que é te auxiliar os clientes a chegar ao seu objetivo, se a pessoa é um coach, a Isso. fazer uma cura, se a pessoa é um terapeuta, né, independente de como ele trabalha, Uhum. a alcançar suas metas. Que mesmo quando nós Isso. falamos de hipnoterapeutas, né, e a PNL tem muito a ver com hipnoterapia, com hipnose, também existem metas, né? O cliente chega lá com um objetivo. E esse auxílio é imprescindível, assim, em afirmar que a pessoa é competente, né? Entender que é competente. E isso, uma outro ponto muito interessante é que não para o pessoal que escreveu, no fundo o que interessa mesmo é como o cliente entende a competência, né? Aí que está a competência, de certa maneira, do profissional, né? Quando a outra pessoa, que é quem interessa, o seu cliente, os nossos clientes, é, se sentem acolhidos, se sentem ouvidos, é, se sentem estimulados a encontrar seus caminhos, né? Isso é que define, acredito eu, assim, a competência. Deixa eu só confirmar aqui com o pessoal se Por tá tudo favor. ok. Pessoal, dá um joinha, diz se sim, tá ouvindo, tá acompanhando, tá tudo ok, tá conseguindo entender, tá conseguindo acompanhar. Quem tá com a gente aí, escreve sim, estamos ouvindo, deixa um sinal de luz aí que você tá ouvindo, que tá tudo ok, tá bom? Escreve aqui no chat pra gente saber que você tá conseguindo acompanhar a gente, ouvindo, às vezes pode a conexão interromper por algum motivo, enfim, som. E também é o seguinte, isso daqui é iterativo. Por favor, se tiverem qualquer dúvida, ou se disserem, Isso. essa frase não entendi muito bem, ou pensei nisso, esclarece melhor, por favor, fiquem super à vontade aí para colocar algumas dúvidas. Se a gente não responder na sequência, a gente vai responder hoje ainda aí na live, né? Às vezes só para a gente fechar o raciocínio aqui é, desse conteúdo que a gente vai trazer hoje e que vai ajudar você a ser mais competente nos seus atendimentos, uma técnica um pouquinho diferente, um pouquinho bem de programação neurolinguística, que vai te ajudar a romper algumas crenças, né? A ajudar com as crenças, com as com os valores da pessoa que podem estar influenciando em alcançar o objetivo do seu cliente, a melhora, a cura do seu cliente. E a gente tem deixado bastante claro o tempo inteiro sobre a diferença entre o coach com e sem programação neurolinguística. O coach que trabalha, por mais que ele seja por mais que ele seja um, um treinamento longo, se ele não traz a programação neurolinguística, esse trabalho com as crenças, com os valores, com a identidade do cliente, ele acaba se limitando ao nível comportamental.
E o nível comportamental, ele gera mudanças de curto prazo. E como eu já tinha afirmado, mudanças que acontecem durante esse período em que você está sendo auxiliado, né? Ou que o seu cliente está sendo auxiliado por você. Mas a gente, na verdade, como terapeutas e como coaches, a gente quer que essa mudança do cliente ela se propague, né? Ela continue ao longo do tempo. E mais do que isso, que ele tenha essa percepção daqui a mais de ano, que ele diga, não, realmente aquele processo, aquele ciclo de coach, aquela terapia mudou minha vida. Então, quando a gente trabalha com a programação neurolinguística, voltando a afirmar, nós já trabalhamos a parte das crenças, dos valores, que eles ficam no nível acima, vamos dizer assim, se a gente pode colocar dessa maneira, do comportamento, e nós trabalhamos nível de identidade, que fica acima ainda das crenças e valores, e também, muitas vezes, hoje em dia, nós trazemos a percepção daquilo que está além de nós mesmos, além da identidade, seja isso o que você acreditar, o que você escolher naquele momento focar, né? Isso pode ser a sua cidade, as pessoas à sua volta, o seu trabalho, aquilo que está além de você. E hoje a gente escolheu um tema, uma técnica, um conteúdo para você aprender, que ele tem muito a ver com essas outras percepções que são mais profundas, inclusive quando a gente pensa em termos de cérebro. São estruturas da mente mais profunda. Você já ouviu, quando a gente estuda, quando nós estudamos ou quando nós praticamos a meditação, muitas vezes os nossos orientadores falam para nós nos colocarmos numa posição do observador. Só que nem sempre isso é fácil, né? Muitas vezes nós temos aqui, nós e os nossos clientes também, eu estou falando de todos nós, nos envolvemos com os nossos pensamentos, seja da maneira com que eles surgem, seja visual, seja auditivo, seja uma conversa consigo mesmo, ou as sensações. Nós nos envolvemos realmente com elas, o que é totalmente natural. Mas quando nós nos colocamos nessa posição, que na meditação eles chamam de observador, simplesmente observe seus pensamentos, eles dizem, isso nos traz perspectiva. A gente começa a observar todos esses pensamentos, sentimentos, entender que isso acontece num determinado nível mental, inclusive, e que nós podemos nos deslocar e observar isso, e a partir daí ter insights melhores, entendimentos melhores. E a programação neurolinguística, ela traz muito essa figura do observador para trabalhar crenças limitantes, para trabalhar comportamentos que não são saudáveis, situações e desafios mesmo, né? Já que eu estou trabalhando bastante com essa, eu já falei da pessoa que precisa perder peso, muitas vezes é uma pessoa que o peso dela vem todo de comer doce, por exemplo, é uma compulsão, é um desafio não comer esse doce. Então, o jogo, assim, que a gente entende o que esse comportamento é comer doce, está relacionado a sentimentos, ao diálogo interno, a visualizações, e daí quando ela sai desse ponto e se observa, ela começa a colocar tudo isso em perspectiva. Então vamos lá. A técnica que eu vou explicar para vocês e que é bem simples e eu tenho certeza que vocês, com um pouquinho de cuidado, podem aplicar nos seus clientes,
até para vocês mesmos, se estiverem aqui querendo entender um pouquinho mais a programação neurolinguística para você mesmo, é a seguinte: num primeiro momento, você se coloca aqui como vivendo aquela situação. E daí você vai estimulando o seu cliente a reviver aquele desafio dele. Como que ele revive? Ele se imagina na situação. Porque nós sabemos, e a programação neurolinguística afirma, e não só a programação neurolinguística, mas pesquisas, que quando você imagina uma situação, você fisiologicamente volta a viver ou vive aquela situação, se ainda não foi o caso. Então se coloque nessa situação agora, ou coloca o seu cliente, né? Ou se imagine colocando o seu cliente nessa situação desafiadora. E a pergunta a se fazer é: o que você fala para si mesmo quando você está nessa situação desafiadora? Quando você está fazendo aquilo ou se comportando daquela maneira que quer mudar? O que você visualiza, se você consegue forma uma imagem na sua cabeça? O que você visualiza? E você pode até perguntar se essa visualização é colorida ou é preta e branca. Se a pessoa, quando ela visualiza, ela está dentro, vivendo a situação, ou se ela só observa. O que ela fala para si mesma, como eu disse, o que ela sente. E talvez você ainda possa perguntar onde ela sente, porque muitas vezes é bem claro aonde no corpo nós sentimos, né, certas sensações. E talvez o que ela ouve, e esse ouve pode ser diálogos, são diálogos internos, mas podem ser sons externos mesmo, porque às vezes algum som estimula, é um gatilho para que aquela pessoa tenha um comportamento, né? Muitas vezes o som de uma voz que é irritante, e daí a pessoa já começa a gerar já começa a ficar estressado. Então, até sons externos. Mapeie toda a situação da pessoa, né? Onde ela se vê, talvez você possa, inclusive, perguntar para ela em que contextos acontecem aquela situação desafiadora. Também é importante o contexto. E daí, com tudo isso montado, esse contexto, toda essa conversa, essas visualizações, esses sons, essas sensações que a pessoa tem e que ela está vivendo, é até legal que você estimule ela a viver. Né? Que ela vá para aquele momento e viva e perceba como que ela se sente ali. Aí, depois que você estimulou tudo isso, você vai fazer ela dar um passo para trás, porque é importante ela sair daquele ponto onde ela se sente dessa maneira. Então ela vai dar um passo para trás, porque o passo atrás ela já não vive mais, aquela situação ficou ali onde ela estava. E nesse passo para trás, você vai pedir para que ela observe a si mesma naquela situação desafiadora. Observe. E vá perguntando a ela, como essa observadora de si mesma, vá perguntando a esse seu cliente, ou até a você mesmo, se for o caso aqui, como que você se sente em relação à pessoa que você está observando ali? E aquele comportamento, como você se sente? O que esse observador fala para si mesmo a respeito daquela situação que ele observa? O que esse observador visualiza a respeito aquela situação que ele observa? Como ele se sente, eu volto a afirmar, porque é importante essa sensação nesse caso. E que ideias, que
que observações ele pode trazer, né, já que ele está nessa posição de observação, a respeito daquilo que ele vê, ou que ele ouve, enfim, aquele que ele observa. Que ideias ele tem, que insights ele pode ter. E voltando, o que ele visualiza, o que ele ouve, o que ele fala consigo mesmo, onde ele sente, as sensações que ele sente a respeito do que ele observa. E daí você pode trazer o que é importante para ele, como observador, a respeito daquilo. O que ele acha que situação que ele está observando faz daquilo ali? Por que é importante para aquela pessoa que ele observa fazer aquele comportamento, construir aquela atitude, aquela ação? E que habilidades ele pode trazer, que ele, observador, tem, e que podem efetivamente fazer com que a situação desafiadora mude, se resolva, encontre uma solução. Então você vai estimular o observador a ter os insights. E eu, nesse momento, vou encerrar isso por aqui, porque já vai fazer uma grande diferença no teu cliente. Mas quando a gente trabalha programação neurolinguística um pouquinho mais profundamente, né, nos cursos, nós vemos que nós podemos ir ainda para a posição de observador do observador. E daí é muito interessante porque gera uma perspectiva da identidade, porque essa que nós trabalhamos é a partir de uma perspectiva equivalente a valores, né, equivalente às crenças. E você pode até perguntar para ele o que ele acredita que faz com que aquela situação desafiadora continue existindo. Mas quando você vai um pouquinho mais no observador do observador, você começa a trabalhar a identidade. E a identidade é o que possibilita mudanças de crenças e análise de valores, né? Alinhamento de valores e crenças para que aquele novo comportamento e o novo ambiente que essa pessoa deseja seja finalmente encontrado. Então, façam perguntas. Eu entrei numa sequência porque era importante fazer com que entendessem que existe um processo aí de observar a situação e observar o observador, mas fiquem muito à vontade para fazer perguntas, né? E se não tiverem perguntas, não sei se alguém... Continuar. Não, na verdade, assim, esse é um jeito diferente de trabalhar, que não é só perguntando. Muitas vezes, com o coaching, nós tendemos a usar as tais das perguntas poderosas, e só dando uma palhinha aqui, perguntas poderosas surgem de metamodelo de linguagem, que é PNL pura, e é muito legal. E que eventualmente se estuda no practitioner, né? Eventualmente não, com certeza se estuda no practitioner. Mas no momento eu queria que entendessem essa questão, principalmente do que a gente chama de posições perceptuais, né? São posições a partir das quais nós temos percepções, entendimentos. Existem algumas outras técnicas que usam esse tipo de posicionamento, em que você muda. Várias das técnicas de programação neurolinguística fazem com que você mude o lugar onde você está efetivamente dentro de um ambiente, de maneira que cada um desses lugares gere em você sensações, entendimentos, te tire daquele posição do desafio e que te permite, em última análise, a criar insights, a criar, ter ideias, a ter
enfim, a criar novas maneiras e ampliar o seu mapa mental, né? O mapa é tudo aquilo sobre determinada situação que está dentro da nossa mente e que nunca é a totalidade da situação. E para terminar essa parte do conteúdo, eu queria passar para vocês o meu entendimento do que é um coach competente. Para mim, um coach competente é a pessoa que a cada sessão ela vai estimular o seu cliente a ter insights. Esse cliente não necessariamente ele vai sair feliz dessa sessão, mas ele vai estar ou com insights sobre o que fazer naquela semana até a próxima sessão ou no período até a próxima sessão, novas maneiras de alcançar o objetivo dele, mas muitas vezes também insights sobre os comportamentos limitantes, as crenças que estão impedindo ele de alcançar os objetivos. Então, nem sempre é o cliente sair feliz e satisfeito, mas sair pensando sobre alguns dos aspectos que são importantes para que ele alcance aquela meta ou alcance a cura, no caso, alguma cura, no caso de terapeutas, né? Mas, se vocês quiserem se tornar coaches e terapeutas e profissionais, como eu disse, de desenvolvimento humano, que inclui aí gestores, inclui professores, porque para professores talvez essa técnica específica ela possa ser usada numa orientação, mas vocês já começam até a entender, talvez dentro de uma sala de aula, essa questão do aluno estar sempre na mesma posição. Se você quer trabalhar, entender, conhecer um pouco mais de programação neurolinguística e se aprofundar nessa área, que eu, assim, realmente confesso que sou bem apaixonada, eu gostaria de pedir a permissão para explicar para vocês o nosso curso, que é o PNL Essencial, que é um curso de final de semana. E se o Carlos quiser explicar melhor o curso, enquanto eu tomo uma aguinha. Opa, claro, deixa eu ligar meu som aqui. Aí. Claro. Então, aproveitando aí, você que está assistindo a gente, né, deixar o convite. Enquanto a Rosana tome uma água, né, sobre o convite para o curso PNL Essencial, que acontece no dia 22 e 23, daqui 2 semanas, né, 22 e 23 de setembro agora, aqui em Curitiba. O curso PNL Essencial são 2 dias, né, um sábado e domingo, das 9 da manhã às 19 horas. Né. É uma imersão das 9 às 18 horas, né, uma imersão vivencial, onde a gente aplica na prática tudo que você aprendeu nesse workshop, com mais profundidade, claro, e também nos outros workshops que a gente já ensinou. Né. E você já sai capaz, né, já sai apto a aplicar o que você aprende nesse workshop já na segunda-feira com o seu cliente. Então, é um workshop vivencial. Você vai aprender a teoria, logicamente, mas será acompanhado pela gente, pelo André, para aplicar na prática. E os benefícios do... Isso, vou chegar lá. Vai chegar lá. Vou chegar lá. O curso presencial, então, 2 dias, já disse. Tem coffee break, né? Tem apostila, interação com vários profissionais, né, Rosane? Tem médicos, tem coaches, tem, enfim, terapeutas, vários outros profissionais que são coaches, enfim, psicólogos, né? E a interação é muito rica, e acho que isso é um fator muito importante pela riqueza e pelo contato profissional. A gente, enfim, faz novas amizades, novos contatos, aumenta a sua rede de contatos profissionais também. E é interessante que
afirmar que quando a gente fala às vezes, é uma imersão, é um workshop vivencial, a gente não tem a dimensão da transformação interna realmente que esse curso ele traz, porque na hora que ele é vivencial, você vai estar recebendo, aplicando em outras pessoas, então realmente você sai com as habilidades, com um aprendizado bastante profundo, e você vai ter vivido aqueles processos, vai ter vivido as técnicas e efetivamente você traz os seus desafios, né? É um ambiente extremamente com uma confiança entre as pessoas muito grande, porque como vocês, como quem vier fazer, na verdade, o curso, os outros também vão estar trazendo os seus desafios a serem trabalhados. Uhum. E isso é muito rico, são situações reais com as pessoas. Exatamente. Isso faz toda a diferença. E Faz. é um treinamento voltado, né, para quem quer esse treinamento. Como ele é um treinamento prático, com teoria e prática, ele é óbvio que é um treinamento para quem pratica, né? Para quem se dedica. Não é um curso, não é um processo mágico. Você não vai sair magicamente fazendo coisas. Você precisa praticar o que você aprender. Você vai sair apto a fazer já na segunda-feira. Mas você precisa continuar e seguir adiante. Então ele é um curso para quem quer colocar a mão na massa, para quem quer praticar, para quem quer se tornar um coach competente, para quem quer gerar resultados, né, para os seus clientes. Então, é uma oportunidade de você já imediatamente conseguir esses resultados, mas precisa praticar, precisa de dedicação, obviamente. Né? E para quem fizer a inscrição hoje, né, no ato, a gente sempre oferece um bônus de R$ 99 de desconto para inscrição desse curso de fim de semana, tá? E eu já vou passar o link para você entrar em contato com a gente, para você entender como que você pode conseguir esse bônus. E a formação, ela está saindo de 998 por 899. Aí você pode fazer o pagamento em cartão, em cheque, e cartão em cheque, né, Rosane? Sim, Cartão, cartão ou depósito, na depósito, né? verdade. O depósito bancário também, né? E é interessante a gente pensar, porque só as habilidades que você vai gerar no curso que ele trabalha, ah, desculpem, nós trabalhamos. Além disso que eu passei hoje, que são posições perceptuais, embora seja uma outra técnica que trabalha relacionamentos, então existem benefícios. O que você vai aprender que vai te ajudar? E eu não vou ficar falando aqui de conteúdo programático, mas melhoria de comunicação, eu posso falar que é rapport, sistemas representacionais, como ler o seu cliente, como entender o seu cliente, é, como ser capaz de buscar o cliente e as pessoas, na verdade, isso não vale só para cliente, para quem trabalha, para quem precisa ir em um banco, pegar um empréstimo, para quem trabalha novamente como professor, terapeuta, e buscar o cliente ou a pessoa com quem você está se relacionando no modelo de mundo dele, nós já falamos assim. Ou seja, você vai usar as palavras que ele melhor entende, né? Você vai entender como ele pensa e dessa maneira conseguir construir o teu pensamento para que encontre ressonância no dele. Voltando, quem quiser que a gente mande o link da aula passada, por favor. Mas você vai ver que se eu estiver falando com alguém que cria os pensamentos via imagem e eu ficar falando muito em ouvir ou em sentir, a pessoa é como se parte do entendimento dela tivesse que ficar processando e fazendo esse link entre
entre ouvir e ver. Pode parecer simples, mas é um ruído dentro da comunicação. Como você se conecta com as pessoas via rapport, como você melhora, já falei, o relacionamento é uma das técnicas que trabalha posições perceptuais, que eu já expliquei. Melhora muito relacionamentos entre sócios, entre clientes, para você trabalhar com seus clientes que vão ter os relacionamentos deles. Nós temos meta, né, definição de metas usando a programação neurolinguística, que tem muito de linguística, efetivamente. Eu acho que eu esqueci alguma coisa. Não, mas Desculpem. foi. Mas tá ok, é isso aí mesmo. São esses Mas benefícios. são várias várias das coisas que você vai aprender dentro de pressupostos da PNL, que trabalha, que é uma maneira excelente de ampliar o mapa mental da pessoa para novas possibilidades e com isso superar desafios. Então, todas essas técnicas vão fazer com que já na segunda-feira, aplicando em si mesmo lá, inclusive usando isso, se quiser, para as questões profissionais, e aplicando depois nos clientes, nas pessoas com quem você trabalha, eu tenho certeza que vai facilitar, inclusive, a fechamento de novos clientes, Exatamente. tirando as novas possibilidades, né, que você vai acabar gerando com essa aprendizagem. É. E então os benefícios são assim inúmeros, tirando que você pode trabalhar bastante a si mesmo. É. Bom, eu vou deixar aqui então o contato para você entrar com a gente, via WhatsApp, tem aqui no chat. E para aquele que quiser fazer a inscrição, lembrando que o bônus é só no dia Até meia-noite? até meia-noite, só no momento em que a gente oferece as inscrições para o curso ainda, para o curso de PNL essencial, no próximo dia 22, ainda estão abertas, então aproveite. E quem tiver alguma dúvida, entre em contato com a gente pelo WhatsApp. Ok? E é isso Ou aí. e-mail, né? Isso. Eu deixei o WhatsApp aqui, porque aí fica Tá mais fácil. ótimo. Para quem quiser, entra Então, direto com a gente aqui para. qualquer dúvida também, entre em contato. Às vezes ficou alguma dúvida, a gente responde, assim, bem felizes com a participação de vocês. Isso. E é isso aí. Gente, obrigado pela participação, obrigado pelas perguntas, a Júlia, obrigado, José, que participaram, e todo mundo aí que deixou um comentário. É isso aí, muito Grata a obrigado. todos. E terça-feira que vem tem mais. Exatamente. Vamos torcer que com o André participando também. Isso, Então, gratidão a todos. exatamente. Gratidão, gente, Abra... boa noite. Boa noite, um abraço. Tchau, tchau. Tchau.